Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês, então já chega deixando o like e se inscrevendo no canal. Não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos aí na sua telinha. Hoje estamos aqui com o canal do Delton, todos os créditos ao canal dele, o link está na descrição aí no comentário fixado e sem enrolações. Vamos ao vídeo. Isto é muito grave. Gilmar Mendes, ministro do STF, sem qualquer pudor, confessou ao vivo, em frente a todas as câmeras, a sua atuação política. Deltan, ele vai sofrer impeachment então? Eu vou te mostrar isso e mais. Como um projeto de lei obriga o avanço dos pedidos de impeachment dos ministros, inclusive do ministro Alexandre de Moraes. Opa, então se anima aí que eu vou mostrar isso pra você começando pelo vídeo do Gilmar. E seja muito bem-vindo à nossa live semanal Um Novo Brasil. Esse aqui é um encontro feito para quem ama o país e acredita que é sim possível transformá-lo. É para quem sonha com um Brasil melhor. Esse é o nosso espaço para analisar os principais acontecimentos da política nacional e celebrar o trabalho dedicado e as conquistas do time do Partido Novo. O Novo é um time que segue firme, enfrentando os abusos do STF, os exageros do desgoverno Lula. É uma enorme honra para mim ser embaixador do Novo e estar aqui para compartilhar como nós estamos atuando, trabalhando na linha de frente por um Brasil mais justo, mais livre e mais próspero. Vamos juntos endireitar o Brasil. E vamos então direto aqui ao ponto. A entrevista de Gilmar Mendes. Confere aqui comigo o sincericídio que ele cometeu. Ministro, nas conversas entre o Bolsonaro e o Eduardo, que a Polícia Federal divulgou, o ex-presidente em algum momento ali diz que tem conversado com pessoas da STF e também ele sinaliza ali pro Eduardo para livrar o senhor de qualquer crítica. Possivelmente o Eduardo tinha mandado alguma imagem que continha uma crítica ao senhor. Queria saber se o senhor conversou com o ex-presidente nesse meio tempo. Nesses tempos não, mas tive muitas conversas com ele no passado e recebi muitos interlocutores. Como recebo, todos sabem que eu converso com todos os lados da política há muito tempo, de modo que não há nenhuma conversa minha com o presidente. Agora, porque ele determinou ou sugeriu que não fizesse crítica a mim, talvez porque eu sou um interlocutor. Se vocês forem olhar, a Denise, por exemplo, que está aqui, de vez em quando ela brinca, quando ela vai lá, e ela diz: aqui está parecendo o Pátio dos Milagres, porque junta gente de diversa origem no gabinete. Eu os recebo, converso, e sempre tento, por exemplo, desmistificar. Isso foi, por exemplo, um diálogo que eu tive com o Bolsonaro lá muito atrás. Desmistificar teorias conspiratórias. Esse era um pouco o meu esforço à época. Vocês viram bem como que o todo-poderoso Gilmar se intitula? O interlocutor da política. Para não dizer milagreiro, né? Campo dos milagres. Gente, isso aqui é gravíssimo. É uma confissão pública de uma atividade que não é nada transparente e que não cabe ao judiciário. Interlocutor? Como assim? Desde quando que juiz é interlocutor político? O Brasil virou um negócio tão maluco que a gente tá vendo o ministro do Supremo confessar sem pudor nenhum que fala com todo mundo na política, que articula com todo mundo, que tá no meio de tudo. E isso tem três aspectos muito graves. Primeiro, como é que ele tem força para interferir na política, hein? Para ser o milagreiro do Pátio dos Milagres. Olha, se ele aplicasse cegamente a lei, ele não teria força nenhuma. Ele só tem força se ele se dispusesse a fazer acordos, a dobrar a lei para favorecer aqui, para prejudicar ali. Só nessa hipótese que ele se tornaria tão poderoso. Mas, é claro, a gente só pode aqui falar em hipóteses, né? Por quê? Em segundo lugar, a atividade dele não é nada transparente. Ele faz essa articulação aqui sem ata, sem registro dos encontros, sem gravação. Só Deus sabe o que se negocia e se pactua ali. E em terceiro lugar, Gilmar Mendes frequenta mais eventos políticos e imprensa nacional do que praticamente ele frequenta ali o próprio plenário do STF. E se você reparar nas entrevistas dele, ele responde sobre tudo. Lei Magnitsky, posição do STF, apoio a Alexandre de Moraes, ações contra Bolsonaro, eleições, até antecipa posicionamento e voto, como ele vai votar no futuro, falando sobre anistia, sobre vários temas. Como se ele fosse ali um comentarista da CNN ou presidente de partido.
Agora, ele não deveria se dedicar à atividade política de interlocutor coisa nenhuma, e sim ser juiz, imparcial, cego a interesses políticos. O gabinete de um ministro do STF não é, ou pelo menos não deveria ser, um QG político. O gabinete de um juiz é para receber ali no máximo as partes de um processo, e de forma imparcial, e ponto. O que ele está fazendo? Falar com todos os lados, influenciar decisões, ser aí o milagreiro do pátio dos milagres, opinar sobre tudo. Isso é transformar o Supremo numa extensão do Congresso e da presidência. Só que sem voto. Mas por que ele fala assim sem medo, hein? Porque ele sabe que ele pode tudo. Ele influencia, ele interfere, ele joga o seu jogo, ele faz milagre e nada acontece. Mas deveria acontecer. O Senado deveria avançar os vários pedidos de impeachment. O ministro Gilmar Mendes foi alvo de 16 pedidos de impeachment entre 2005 e 2019. Ele era o recordista. Até, é claro, o ministro Alexandre de Moraes bater todos os recordes. Ele instaurou aqueles seus famosos inquéritos em 2019 e aí tomou a pole position. Ele tem 28 pedidos de impeachment contra ele. O Senado, que deveria ser o contrapeso do STF, que deveria avançar esses pedidos, hoje é refém do próprio Gilmar Mendes e com certeza está lá visitando o gabinete do ministro, que é um grande interlocutor. E aí tudo é simplesmente engavetado. É por isso que o Partido Novo resolveu escancarar essa vergonha e lançar um pacote de projetos que pode virar esse jogo de vez. A bancada do Novo no Congresso anunciou a Operação Quebra-Gaveta. Olha aí. Porque a ideia é justamente essa, acabar com a blindagem dos poderosos, destravar o que está travado e colocar de volta em movimento os freios e contrapesos que estão sendo ignorados há muito tempo no Brasil. E veja os dois projetos agora que foram propostos e já vai aí deixando o seu like para mais gente conhecer essas iniciativas do bem e se você gostou delas. Um dos projetos é o PL 4001 de 2025. Ele altera a lei do impeachment do STF por crimes de responsabilidade. A proposta estabelece prazos objetivos para que o Senado dê andamento a denúncias apoiadas por maioria absoluta de senadores ou deputados, evitando que pedidos de impeachment sejam engavetados indefinidamente pelo presidente da Casa, como está acontecendo lá no Senado, quando já existem 41 assinaturas por impeachment de Alexandre de Moraes. Essa aí é a realidade hoje que precisa ser mudada. Hoje, gente, um presidente da casa, como Rodrigo Pacheco fez muito bem, ele pode simplesmente ignorar qualquer denúncia, por mais bem fundamentada que seja. Esse projeto novo cria prazos claros para que o Senado mude essa realidade, para que dê andamento às denúncias e para que o impeachment seja julgado. E mais, se o presidente do Senado se omitir, ele vai ser punido. E olha aqui o segundo projeto. Ele obriga que as CPIs sejam instaladas. Por que isso, Deltan? Porque hoje a CPI do abuso de autoridade ela está engavetada na Câmara dos Deputados depois dela ter atingido as assinaturas necessárias para existir. Lembrando que as assinaturas foram coletadas pelo deputado novo Marcel Van Hatten. E vamos falar a verdade, se essas leis aqui elas já estivessem em vigor, o Brasil hoje seria outro. Os pedidos de impeachment contra Moraes, Gilmar Mendes não estariam ali mofando nas gavetas do Senado. Para você ver que no novo é diferente. Da tarde e todos os dias passando por aqui também. Fala com a gente, meu rei. Hoje eu queria falar sobre o que a gente poderia dizer que é a Vaza Toga 3. Justamente mais um capítulo dessa história que mostra as entranhas do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Essa informação, divulgada pela revista Oeste, foi entregue a eles pelo Eduardo Talhaferro, aquele ex-diretor daquela divisão de assuntos, digamos assim, de combate à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral. O Talhaferro havia entregue essa informação há 2 ou 3 semanas atrás para uma grande e velha mídia, mas parece que eles não tiveram coragem de publicar. Aí o Talhaferro foi e entregou para a revista Oeste, que publicou ontem, corajosamente, parabéns à Oeste. Mas vamos ao ponto. Lá, eles procuram uma maneira de tirar o Getter do Brasil, porque havia uma postagem do Alan dos Santos. Só que isso não era verdade. O Alan tinha postado no X e os gênios da tecnologia que trabalham no gabinete do ministro Alexandre de Moraes achavam que a publicação era no Getter, mas era no X. E aí pediram para o Talhaferro investigar e tirar.
o Talhaferro foi investigar, viu que a publicação não era no Getter, era no X, e mesmo assim o gabinete do ministro deu continuidade para que isso fosse levado adiante para retirar o Getter. E veja bem, para aqueles que acham que o Talhaferro é um santo, para aqueles que acham que Talhaferro agora está do nosso lado, que ele não fez nada, que ele é um pobrezinho, bom, mesmo não sendo no Getter, Talhaferro foi lá no Getter e procurou prints da doutora Ludmilla e também do Alan dos Santos e entregou para o gabinete do ministro, mesmo sem ter sido pedido a ele. Então, é bom deixar isso claro aqui. De qualquer jeito, baseado nessas informações colhidas pelos assessores do ministro, o Getter foi de fato retirado do ar, como todo mundo sabe. E aí a gente também entende que existe aquela briga, na verdade, muito mais política do que propriamente técnica e jurídica. Enfim, as trocas de mensagens, né, demonstram claramente uma vontade dos auxiliares do ministro em caçar qualquer coisa sobre a Ludmilla e sobre o Alan, tanto no Getter quanto no X, para poder tirar essas redes do ar. No final das contas, o que aconteceu é o Getter saiu do Brasil e até hoje a gente não entende direito, a gente não estava entendendo direito. Por quê? Porque não tinha motivo nenhum para que isso acontecesse. Hoje a gente sabe direitinho por que é que isso rolou, né? Veja bem, olha o que diz a Revista Oeste. Em 3 de outubro de 2022, 2 dias depois do primeiro turno das eleições, o juiz Ayrton Vieira, que atuava como assessor judicial de Moraes no STF, enviou uma mensagem a Eduardo Talhaferro, então chefe da Unidade Especial de Combate à Desinformação do TSE, para pedir o bloqueio do Getter. O pedido surgiu depois de Vieira, como eu disse, confundir uma postagem de Alan dos Santos que estava no X e ele achava que estava no Getter. Mesmo depois com um erro esclarecido, o juiz Ayrton Vieira continuou pedindo a saída do Getter. E outra, foi o TSE pedindo ao STF, coisa que é ilegal. Isso não poderia acontecer jamais, porque uma instituição é uma coisa, outra instituição é outra coisa. Deveriam ser, na prática, independentes, mas na teoria a gente sabe que não, deveria ser na teoria independente, mas na prática a gente sabe que não é. Uma era subordinada à outra, uma fazia o que a outra mandava, sem pestanejar. Isso a gente já tinha visto na Lava Toga 1, e estamos agora na Lava Toga 3. Enfim, existem diversas mensagens nessa matéria da Oeste que dá para vocês terem uma noção de como funcionava a irresponsabilidade dentro do gabinete do ministro. Eu digo irresponsabilidade porque, primeiro, que pareciam ser uns trapalhões, né? Uma mensagem estava no X, eles achavam que estava no Getter. Mesmo assim, mesmo com esse engano, com esse equívoco, eles resolveram levar o plano adiante de tirar o Getter no Brasil. Bom, o resto é história, todo mundo sabe o que aconteceu. Infelizmente, o Brasil hoje é essa ditadura da toga. O que eles não contavam é que o dono do Getter, o Jason Miller, hoje é um dos mais importantes assessores do presidente Donald Trump. Naquela época, eles não achavam que Trump seria reeleito. Então, eles tentavam, inclusive, eles simplesmente detiveram Jason Miller no aeroporto de Brasília, né, por algumas horas a Polícia Federal, depois ele foi liberado. Mas, enfim, eles não contavam que um dia o Jason Miller voltaria a ser poderoso como ele é hoje. Bom, é isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até amanhã. Fala, meu pessoal. O que vocês acharam do vídeo, pessoal? Comente aí. Deixe sua opinião, que é muito importante pra gente, pessoal.
você deixar sua opinião, comentar o que você achou do vídeo, se o vídeo foi bom ou se o vídeo foi ruim. Se quem não tiver um comentário, só deixa um boa tarde, um bom dia, um oi, já é o suficiente para esse vídeo engajar, para chegar para mais pessoas. O vídeo ótimo aí do Belton, depois passamos pela Oliver, lembrando que o crédito é todo dos canal deles. E sem enrolações, pessoal, vamos ver aqui no Conexão Política, ação global. Amazon, Google, Apple, Microsoft, Visa, Master, Dell, Inter e outros conselhos com 81 gigantes da tecnologia envia carta Trump contra o STF e o governo Lula. Pessoal, até agora não vi ninguém falando sobre isso. Eu não achei um vídeo ninguém falando sobre isso. Não sei por que ninguém tá falando, mas que notícia bomba é essa? Saiu dia 25, hoje é 27. Já tem 2 dias essa notícia, ninguém falou sobre ela. Big Techs pede intervenção internacional contra as regras brasileiras que tratam de internet, inteligência artificial e taxação digital. Que bomba essa aqui? E só as bombas Amazon, Google e Microsoft, os mais pesados aí do mundo, né? O Google nem se fala, né? Microsoft ainda mais potente, os dois. Empresas norte-americanas ligadas ao setor de tecnologia apresentaram ao governo do Donald Trump um dossiê com críticas às medidas adotadas no Brasil sobre a gestão do governo Luiz Inácio Lula da Silva do PT em relação à regulação da internet, a inteligência artificial, tributação de plataformas digitais. O documento foi elaborado pelo Conselho da Indústria da Tecnologia da Informação e TI, que reúne 81 companhias, incluindo gigantes como a Sectube, Adobe, AMD, Camai, Amazon, Apple, Autodesk, Canon e outras aí, Microsoft, Google, Mastercard, Meta e muitos outros. Até a Samsung tá aqui, pessoal. Samsung é um dos 81, a Visa e outras importantes companhias global. Texto enviado ao escritório representante do comercial dos Estados Unidos, o STR, insere-se o processo de investigação sobre prática comercial brasileira conduzido pela gestão de Trump. As críticas miram nas decisões recentes de Supremo Tribunal Federal, STF, normas definidas pela Agência Nacional de Telecomunicação, Anatel, a declaração do presidente Lula sobre a intenção de taxar as Big Techs, STF e a internet. Um dos principais pontos de atrito é a mudança de atendimento em torno do artigo 19 de Marco Civil da Internet. Em julho do o STF decidiu que as plataformas digitais podem ser responsabilizadas por conteúdo de terceiros caso não atentam às solicitações de remoção, mesmo que feitas fora da esfera judicial. Para a TI, a decisão elimina o Porto Seguro, que protege as empresas de ações judiciais em ordem formal, aumentando o custo, incentivando remoções preventivas de conteúdo que, na visão do grupo, pode gerar censura e silenciar discursos políticos. Pessoal, isso aqui eu vejo muito no TikTok. Eu comecei a postar uns vídeos lá, mesmo que o vídeo não tinha nada a ver, nada. Eu postava, eles bloqueavam alguns vídeos falando que aparecia a notícia. Eu esqueci como que vinha a notícia, mas mas vinha uma noticinha lá, nada a ver. Aí você mandava negócio para reanalisar, eles liberavam o vídeo. Tipo, eles censuram o vídeo sem ter nada no vídeo. Mas então é isso. Pessoal, quem gostou do vídeo já deixa seu like.
Não se esqueçam de se inscrever, de ativar o sininho de notificações e até a próxima.